Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, sexta-feira, 11 de novembro. Os últimos 2 dias tivemos um forte movimento aí de apetite a risco no mercado, especialmente porque a gente teve um indicador que saiu ontem. Já vou trazer logo de cara aqui, já vou mudar, eu não posso esquecer aqui, mudar para a tela. Tivemos saindo inflação lá nos Estados Unidos ontem, e a inflação de outubro, o CPI, que seria equivalente ao nosso IPCA aqui no Brasil, veio 0,4 em comparado com 0,6, né? E o core, que seria o núcleo da inflação aí, descontado preços mais voláteis, tinha uma expectativa aqui de 0,5 e veio 0,3. Isso aí foi suficiente para incendiar os mercados, no bom sentido, porque eu já tinha comentado no vídeo na quarta-feira que o mercado estava querendo ter esse apetite a risco, né? E essa expectativa de inflação menos quente lá nos Estados Unidos, que talvez o Fed possa diminuir o ritmo das altas de juros lá, fez com que todos os ativos de risco andassem, bolsa, etc., e o dólar caísse forte, como a gente pode ver aqui, tá? Olha só, ontem o índice dólar caiu 2,28% e hoje caiu mais 1,44%, tá? Se a gente colocar na escala log aqui vai ficar mais visível. Um movimento bem intenso. Eu falei que a gente estava parecendo que estava fazendo um movimento de topo aqui e foi o que aconteceu. E esse movimento foi muito ruim para o Sniper, pegou um monte de stop, vou mostrar a planilha também o resultado, tá? Mas o nosso foco principal aqui são as análises e ao mesmo tempo que eu vou fazendo a análise dos ativos, eu vou trazendo aí, tá? Olha só, no semanal, eu tinha colocado essa linha amarela aqui falando, ó, essa aqui, a média de 20 aqui funciona como suporte semanal. Ele passou rasgando e foi embora, né? Veio parar nesse outro nível horizontal aqui embaixo. Na semana, então, aí fechou em quase 4% de queda o índice dólar, né? Um movimento bem forte, olha só. Se a gente for procurar a última vez que isso aconteceu aqui, uma queda de 4%, nós vamos ter que ir bastante lá para trás, né? Uma queda de 4% semanal, ó. Vamos ver aqui, ó. 3,57, tá vendo? Muito difícil. Porque o técnico que a gente fala, né, contribuiu, tava muito esticado, né? Se a gente vier no mensal, olha lá. No mensal ultra esticado, né? Isso já vai trazendo aí os ensinamentos pra gente aí do Sniper, né? De como que quando ele está muito esticado em gráficos mais longos, esses movimentos podem acontecer se tiver um gatilho, né? Um trigger para isso acontecer. Bom, vamos lá, o euro, então. O euro, que ó, isso aqui a gente já vê que ele rompeu o nosso stop hoje. Até ontem ele tinha chegado pertinho do nosso stop e não tinha rompido. E hoje rompeu o nosso stop. Também, ó, ontem subiu 2% e hoje 1,5%. Um movimento muito forte, tá? No semanal aí subindo, olha só, o euro valorizou 4% frente ao dólar, né? Impressionante. A gente vê que no semanal ele foi embora aí da média de 20 e no diário ele já tocou lá em cima. Então agora no Sniper o que a gente tem que fazer? Começar a procurar compra, tá? Que eu já falei várias vezes que eu considero essa estratégia de seguir tendência boa, né? E aqui talvez ela fica ruim o quê? Em momento tipo esse aqui, ó, que a gente vai ter a reversão da tendência, né? Chegou a exaustão da tendência, na verdade. Se a gente estiver vendo uma reversão, a gente pode tentar surfar a tendência contrária se ela for existir, se não for ficar só de lado, né? E vamos usar o semanal para isso e vamos mais do que nunca, depois dessas porradas do mercado ter praticamente nos destroçado aí essa semana, ser mais do que nunca Sniper, mas essa barra forte é muito significativa, né? Muito bullish, muito... aquele negócio das cascatas de stop, né? Ele rompe o stop e, puff, quando ele rompe o stop ele vai forte, né? Porque retroalimenta o processo, já comentei isso algumas vezes. Aí vai ser tudo bem parecido, né? Se a gente olhar o dólar ien aí no semanal, caindo 5,5% praticamente, né? Sendo... Só ontem ele caiu 3,72, que foi o movimento mais forte, e hoje 1,6. Olha só, chegou num nível importante horizontal aqui, né? Dá até para deixar aqui um suportezinho, porque ele funcionou aqui atrás, se a gente for no semanal, aqui ó, esse último topo aqui. E vamos ver, então diminuiu aquela questão de estar esticado, se a gente for olhar o dólar, ele ainda está esticado, olha só, ele ainda está fora da borda superior no mensal,
de tão esticado que estava, por isso que eu falei várias vezes, ó, esse par aqui, por mais que tivesse dando um sinalzinho de compra aqui, falei, não vamos entrar de jeito nenhum, porque qualquer coisinha ele vai cair, né? Vai ser puxado aqui por causa de uma possível intervenção do Banco Central lá do Japão, ou porque já estava muito esticado, né? Euro-Ien, movimento não foi tão... Ontem foi mais forte, o euro caindo frente ao Ien aí, e hoje fechando aí numa velhinha de indecisão, então sem muita coisa pra gente fazer. Se a gente for olhar aqui no semanal, ainda está na tendência de alta, mas não tem um ponto de compra legal não. Dólar australiano fechando a semana aí simplesmente 3,7% de alta. Ontem também pegou stop nosso aqui no dólar australiano, ó. Foi embora e pegou no nosso stop ontem e subiu quase 3%. É um movimento muito forte, né? Coisas que a gente não vê sempre. Então subiu forte, tocou lá em cima na borda superior. Olha como é que eles param justamente na borda, né? Mostrando que o indicador tem seu valor, né? Tocou lá na borda superior e parou lá, tá? Que a gente tem agora esse nível aqui, né? Um nível horizontal claro aqui que funcionou como resistência. E vamos ver. Agora pro Sniper também procurar compra agora, né? O semanal, tá vendo? É difícil, porque a gente já pode falar, não, agora acabou a tendência de alta do dólar, né? De queda do dólar australiano. Não dá para saber, mas assim, que nem eu falei, uma forte, nós temos 4 semanas seguidas de alta, é possível que a gente fique meio de lado aí agora, mas o Sniper tem que procurar compra agora, né? Esperar um retorno aqui para entrar comprado. Petróleo, e olha só, a gente foi tão lascado pelo mercado que o petróleo pegou no nosso stop essa semana, a gente tinha 2 microlotes, e tomamos um stop 1, ele virou, e a gente ainda tem uma posição no petróleo, tá? Aqui, ó, só que essa posição que a gente tem ainda está no prejuízo, por mais que tenha subido hoje. Por incrível que pareça, tá? Vamos deixar rolar, eu ainda estou bem altista aí no petróleo. No diário ele está meio de lado, mas se a gente olhar no semanal, ele fechando a semana aí com uma rejeição desse nível inferior para cima dessa linha de tendência aí, né? Voltou para cima dessa linha de tendência, acima da média de 20 no diário, então vamos deixar rolar, tá? Essa linha azul, onde é que está o nosso outro stop aí, vamos deixar rolar. A única posição que sobreviveu aí, que ficou viva aí do Sniper, tá? Dá uma olhadinha no carbono aqui rapidinho, o carbono a gente não tem nem grana para operar, tá? Também fazendo uma carinha de recuperação aí, né? Um ativo bem ativo de risco também, que costume bem nos momentos de mais apetite a risco. Ouro é outro que a gente tomou stop, olha lá, foi embora também. Na semana o ouro subiu 5%, pegou nosso stop, essa é uma trade que a gente chegou a ter um lucrinho bacana nela, virou e pegou nosso stop ali praticamente no 0 a 0, perdemos uma mixaria nele, tá? Mas olha só, também padrão bem altista, né? Bem altista. E a mesma coisa, rompeu forte aí na semana, tocou aqui em cima, agora é tudo procurar posição contra o dólar, né? Vamos ser bem sniper para poder achar a coisa certa, mas tá tudo apontando para isso agora, para uma reversão dessa tendência do dólar que andou muito, né? A prata aí andou ontem quase 3%, mas a prata já tinha ido antes do ouro, né? Hoje ficou meio no 0 a 0 aí. Bitcoin teve uma bagunça essa semana aí por causa daquela corretora, então ela não conseguiu se beneficiar desse movimento de queda do dólar, né? Pelo contrário, está fechando a semana aí numa queda do Bitcoin de 20% praticamente, tá? Não tem nem muito o que falar, não. Tem que esperar para acabar essa bagunça, longe da gente ter compra ou venda. O Bitcoin aqui agora talvez ele tenha achado um outro nível de suporte aí, mas foi embora, né? Bolsa Americana, hoje fechou aí subindo só 0,67, mas olha ontem isso aqui. Ontem a Bolsa Americana subiu 5,8% em um dia, uma alta muito forte, justamente por causa da questão lá da inflação que veio um pouquinho abaixo do esperado, já foi suficiente para o mercado lá dar uma rallyada, né, que o povo fala, no sentido de dar um rally de alta, né, muito significativo, né. Então a gente olha na semana e a Bolsa Americana fechando na alta de praticamente 6%.
para cima da média de 20, como a gente comentou que é uma coisa importante, ainda tem essa linha de tendência aqui para ser superada, mas foi um movimento bem significativo. Se a gente olhar a Nasdaq, que aí as empresas de tecnologia, né, que são mais sensíveis ao juro longo, ontem fechou em alta de 7,4%, né, e hoje fechando aí 1,87%, tá? Bolsa da Alemanha, que é o outro ativo que a gente olha, fechando a semana também forte aí no 6% de alta. Uma coisa muito interessante de se comentar é como que nada é óbvio no mercado, né? Quando começa chegar assim, para o pessimismo maior, né? Não, a Europa vai vir crise, estagflação, não sei o quê. Às vezes o mercado já se antecipa e quando as pessoas estão começando a falar em crise, o mercado já está olhando lá na frente quando vai passar a crise, né? Isso é muito interessante. Não estou falando que a Bolsa da Alemanha aqui é só para cima, que já chegou fundo, mas claramente ele fez um padrão de reversão aqui, né? Falei algumas vezes durante essa semana como que ele fez esse padrãozinho aí, ó, de fazer fundos mais altos, né? Aqui, ó, fundo mais alto, subiu, voltou na média, subiu, voltou na média, deu essa esticada. Agora a gente tem que pensar em voltar na média aqui para a gente poder comprar essa Bolsa da Alemanha aí, vendo uma possível tendência de alta, se a gente for ver essa reversão. E foi com tudo para cima na média de 20 aqui no semanal, né? Falei também bastante disso, como que esse semanal aqui ia ser importante essa semana para ver se ele ia. E quando ele, né, quando viu que foi, e realmente ele foi, né? Tipo assim, o mercado pegou muita confiança. Então, é isso aí. Nós estamos vendo também na Bolsa da Alemanha 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de alta seguidas, né? Coisa que a gente não vinha há um bom tempo aí também, fechando aí uma semana forte. Se a gente for olhar no mensal, ó, também uma recuperada boa. Então, segundo mês de alta aí, ó, esse mês já tá, mês não acabou, né? Mas com 8% de alta, mês passado foi 10%. Vamos olhar a Bolsa dos Estados Unidos também no mensal, ó. Ainda abaixo da média de 20, né? Mas querendo recuperar aí, né? Da Alemanha, a mesma coisa. A média da Alemanha já até foi para cima da média de 20, né? Bem interessante. Próximo ativo aí, Bolsa Brasileira. Bolsa Brasileira também pegou nosso stop aí essa semana. Sofreu bastante ontem com algumas falas Teve alguns fatores, né? A inflação aqui no Brasil veio acima do esperado. Além disso, teve um discurso do Lula meio... vamos falar assim, não muito pró-mercado, para a gente falar de uma forma delicada, ele falando, tudo que a gente fala em fazer, eles falam que é gasto, vamos, por que tem que economizar para poder pagar juro para banqueiro, essas coisas desse tipo, o mercado não encarou muito bem, viu como um possível caminho de não responsabilidade fiscal, e com isso a Bolsa ontem caiu aí 3,3%, tocou aqui embaixo, hoje até recuperou um pouquinho, subiu 2 e pouco, mas também rompeu aquela tendência de alta que a gente via na Bolsa Brasileira, né? Se a gente olhar no semanal, olha que interessante, ele fez um falso rompimento para baixo da média de 20, apareceu o comprador, né? Então segurou na média de 20 aqui no semanal, voltou para dentro desse canalzinho de baixa, que está aí também há um tempão aí sendo respeitado, o preço meio que quis ir para fora e voltou para dentro de novo, né? Vamos ver os próximos passos aí, como é que vai ser. Eu acho que a nomeação do ministro do Lula vai ser muito definitiva, né? Acho legal trazer aqui, ó, eu mostro de vez em quando os juros, vou mostrar o juro futuro no Brasil, olha o movimento aqui, não é aqui que eu quero mudar, juros Brasil, olha por exemplo o DI de janeiro de 27, olha esse movimento aqui no diário, olha ontem o movimento que ele fez, ele vinha há um bom tempo aqui meio na dúvida, aqui meio lateralizado, ontem o bichinho subiu simplesmente 9%, tá? Subiu 1 ponto percentual o juro, ele foi vamos falar assim, dos 12, né? Foi parar lá nos 13 ontem, né? Hoje ainda subiu mais um pouquinho. Então nessa toada aí de percepção do mercado de que talvez vai ter mais inflação, ou que o juro do CDI vai ter que ficar mais alto por mais tempo, né? Ou as duas coisas. É isso que está sendo refletido aqui nesse vértice aqui do juro, né? Voltando aqui para as coisas que a gente olha, vamos para o dólar. Eu não falei do dólar. É óbvio que o movimento ontem foi de enfraquecimento do real também, nessa história toda, né? Ontem
O dólar também estava aqui, simplesmente deu um salto e subiu 4% no dia, foi daqui para cá, né? 4%, vamos olhar aqui o Avista, subiu 4%, o Avista foi 3% e o futuro 4%. Hoje fechou aí numa leve queda, mas longe de devolver a alta de ontem. E na verdade ele voltou para dentro dessa linha de tendência de alta aqui, né, que tem desenhado, ele chegou a cair, foi lá embaixo, voltou. Quem sabe ele está só retestando um pelo outro lado para continuar caindo, né? Vamos ver, né? No semanal aqui, ó. É muito volátil, né? Olha só, semana passada o dólar caiu 4,5%, essa semana subiu 5,3%, mas o que foi muito marcante ontem foi o seguinte, foi um dia que todas as bolsas do mundo praticamente subiram, por causa da questão da inflação dos Estados Unidos, e foi exatamente o dia que a bolsa aqui tomou uma porrada maior, né? Então, isso foi bem ruim. Se não fosse isso, talvez a bolsa ontem tinha andado bem, tá? Finalizando aqui, um indicador que a gente olha, né, que a gente costuma olhar, é a taxa de 10 anos do juro americano. Olha só como é que ela caiu forte ontem, caiu 6,8%, né? Então, ele abriu o dia 4,09 e fechou o dia em 3,8, né? 3,81. Então teve um fechamento da curva de juros lá nos Estados Unidos significativo aí, e isso explica bastante a apreciação do ouro e dos outros ativos de risco, certo? Finalizando, vamos mostrar a planilha. Tem um tempo que eu não mostro aqui, que eu estou querendo deixar as pessoas curiosas e clicar nos nossos links aqui na descrição, mas hoje eu vou mostrar como que a gente apanhou mesmo aí esses dias. Já vinha numa tendência de baixa, né? Mas aí nos últimos dias foi pior, né? Olha só, nós chegamos a ter perdas diárias aí de... Pera aí, aqui tá errado esse valor aqui de... Não tem como ter subido 10% ontem. Esse aqui nem tá certo, é 17. Esse valor aqui tá errado. Por quê? Acho que eu tirei um print screen ontem. Vou voltar aqui que eu fiz umas mudanças nessa planilha. Não. Acho que esse aqui vai ser, corrigir esse aqui. É isso. Hoje está 17. Então, olha só, nós estamos nesse momento com uma perda de 26% desde o início. É algo significativo, tá? E um drawdown máximo de 32%. A gente tem um drawdown mais do que a perda, porque a gente chegou a ter um ganho, e do topo até essa perda, 32%. Nosso pior dia, menos 7%. E nosso melhor dia, 3,75%. Tá? Aqui, ó. Essa semana foi um dos piores dias, a gente perdeu 7% em um dia, tá? Movimento muito forte aí. E o que eu vou fazer? Então, que eu já falei, essa planilha tem um link aqui embaixo, você pode entrar para ver o que eu vou fazer semana que vem. Eu vou pegar essas primeiras trades que a gente ganhou dinheiro, que fizeram lucro, e vou olhar lá no gráfico como que foi, tentando fazer o seguinte. Eu já falei que a gente tem que ser mais sniper. Vou ver o seguinte, eu consigo achar um padrão entre elas? Tem algo em comum entre essas trades vencedoras para a gente maximizar essas trades e fazer trades parecidas com elas? Se sim, o que a gente pode fazer, tá? Então, semana que vem a gente vai fazer esse trabalho aí de pesquisa, essas operações. Falei lá desde o começo também que eu quero no mínimo 50 operações para a gente fazer uma avaliação mais aprofundada da estratégia, tá? Talvez a gente faça essas pequenas modificações, mas para poder falar, para poder diminuir o componente de aleatoriedade, né? Na avaliação da estratégia a gente tem que ter uma amostragem maior, tá? E é isso. É isso por hoje. Dói, machuca. Imagina, se operando, você tem uma perda dessa cadê? Tá aqui, ó. Cadê? O retorno, o resultado financeiro. O resultado percentual tá aqui, né? De 25% de queda. Já machuca. Imagina você fazer isso gravando e mostrando para o mundo inteiro, né? Mas aqui não é uma avaliação
minha como trader, né? A ideia aqui é mostrar a execução de uma estratégia, não é minha conta principal de trade, não é a única estratégia que eu tenho no meu arsenal. Então tem conta que eu estou melhor, que eu tenho algumas estratégias combinadas ali, e aqui eu quis trazer uma única estratégia, que é essa de seguir tendência aí, para poder mostrar a execução dela e as melhorias que podem ser feitas, tá? A ideia era exatamente trazer isso aqui nesse projeto educacional, beleza? Com isso eu vou encerrando, desejo para você um excelente final de semana, um forte abraço e até o próximo vídeo.